solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro e fujo nesta sombra, em sonho vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Boa noite, gente linda! Que prazer vocês aqui para falar de um tema nem sempre muito fácil de se falar, não é mesmo? Mas talvez necessário. Boa noite para todos, né? Bom dia, boa tarde, enfim, para quem for assistir depois. Prazer muito grande estar aqui de novo, sejam bem-vindos. Cantei aí um pedacinho de uma música que talvez possa lembrar de algumas pessoas. Hoje nós vamos falar de luto. O luto era Covid, mas a gente não tem como falar de luto era Covid sem falar um pouco dos nossos lutos, sem falar um pouco das nossas dores, não é mesmo? E são tantas, não é uma, não é duas, são várias. Quando a gente fala de lutos, a gente fala de dores das mais simples, de uma roupa que não serve mais, que aliás, né, falamos aí nessa pandemia, acho que vai ter várias roupas que, como dizem, né, os botões também estão fazendo distanciamento social, porque eles não estão mais se encontrando, e o quanto, desde uma roupa simples, que ou nem tão simples assim, mas que a gente gosta, a gente tem um apego, a partir do momento que ela não me serve, eu tenho que elaborar dentro de mim essa falta. E o luto, até coisas mais significantes, como um emprego que eu gosto muito e de repente eu tenho que me mudar, ou eu tive que abandonar, ou eu fui despedida por conta de pandemia, enfim, né? A gente tem inúmeras dores, separações, relacionamentos, amigos que vão para outros lugares, casas que às vezes a gente tem que trocar, formatura é um luto aí que é uma mistura de um sentimento muito bom com um sentimento muito ruim. E a pior dor de todas, que é a dor de perder alguém, né? E aí nós estamos vivendo um momento especial, que é o momento de se perder alguém, mas não dá para ter alguns processos de despedida. Bom, e aí eu quero falar nesta noite, e quero já começando fazendo alguns agradecimentos, tá, gente? Que eu acho que eu preciso. Eu quero agradecer primeiro a Letícia Brondani, uma fofa que tá aqui com a gente. Obrigada, a Letícia foi quem tocou o piano pra mim nessa música, né? Porque eu fiquei pensando, socorro, como é que eu vou fazer isso? Se eu não sei tocar mais nada, enfim, já sabia tocar, mas hoje não sei mais nada. E aí a Letícia super me socorreu, toca piano brilhantemente. Depois vocês entram lá no Insta dela, Letícia Brondoni. Eu também quero agradecer a Rosana Cividini, minha querida amiga, né? Olha, gente, que hoje eu tô com a cutis, assim, eu acordei assim, sabe? Mentira, eu tô assim desde de manhã e olha só, né? A gente dá uma repaginada aí, uma massa corrida no rosto de vez em quando. Sempre faz bem. Então, Rô, obrigada pela maquiagem, você sempre me socorre, né? E também quero fazer um agradecimento muito especial a um projeto lindo
que nós estávamos para começar e esta live faz parte desse projeto, que é um projeto do luto à vida. É um projeto do Jardins, Cemitério Jardins, eu não sei se vocês aqui de Cascavel conhecem, tá? É um lugar lindo, e aí é meio esquisito a gente falar de cemitério sendo um lugar lindo, parece que a coisa não combina, não é? Mas este é um lugar que transmite uma paz muito grande, é um lugar que traz uma energia muito gostosa, apesar de ser um cemitério, mas tem enfim, uma paz espiritual muito grande. Né? E aí a convite do grupo Mascor, enfim, a gente estava com um projeto muito legal que vai acontecer, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, que é esse projeto do Luto à Vida, que vai ser uma vez ao mês, nós vamos falar de temas diferentes relacionados ao processo do luto. E aí pra gente não deixar, né, veio a pandemia, justamente dia 21 de março, que foi o primeiro sábado da pandemia, a gente ia fazer a nossa primeira palestra, e de lá pra cá, conversando com o pessoal lá do Jardins, a gente decidiu então fazer esta live para vocês, né, para abrir para a comunidade, porque o projeto é um projeto mesmo de fazer as pessoas entenderem, levar a relação do luto para as pessoas, para as casas, até porque a gente está num momento enlutados, onde estamos vivendo um luto coletivo, que é essa sensação de mal-estar. Alguns aqui talvez tenham pessoas que conhecem e que vieram a falecer por conta do Covid, ou que vieram a falecer neste tempo de quarentena. Mas mesmo se você não conhece, eu tenho certeza absoluta que você também está se sentindo esquisito, e essa sensação de estar esquisito é uma das sensações do processo do luto, que a gente chama de luto coletivo, ou seja, tem mais de 70, né? Hoje nós estamos falando aí de 15 de julho, eu não sei exatamente quais são os números de hoje, mas são mais de 72 mil pessoas no nosso país somente, né? Fora o resto do mundo, que veio a falecer aí pelos números, se são reais ou não, mas são os números, são mais de 72 mil pessoas que vieram a falecer por conta do Covid, fora as outras dores todas, né? Então, eu quero mandar um beijo para os meus filhos, que provavelmente estão ali com a minha mãe assistindo, e daqui a pouco vão ficar mandando um monte de coisinha, que eu já vi um T ali, que eu já sei que é o meu filho tentando teclar alguma coisa, né? Então beijo Cauã, beijo Cássia pra vocês também, senão depois eles ficam bravos que eu não dei beijo pra eles. Enfim, então esse tema, gente, que é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema que a gente precisa, mas a gente precisa olhar para ele, né? Nós temos as nossas dores, elas estão ali, elas estão dentro da gente. Nesse momento de pandemia é muito comum algumas pessoas sentirem essa oscilação de humor, né? Essa sensação de ter algo errado, de a gente não conseguir ficar 100% feliz, né? Mesmo quando eu tô vivendo um momento feliz, parece que eu não posso ficar 100% feliz, porque nós estamos vivendo um momento do mundo que não está muito feliz, né? Isso é um processo de luto coletivo. E aí, essa semana eu escutei uma mensagem que eu achei muito linda. Eu falei assim, não, eu preciso falar isso para as pessoas, né? Que a morte, ela é muito semelhante à nuvem. A morte da nuvem é o nascimento da chuva. Quando a nuvem não está mais no céu, não significa que ela morreu. Ela está de outra forma. Virou chuva, virou neve, virou gelo. A sua nuvem amada pode ter se transformado em chuva, e ao percebê-la você terá menos impacto, se sentir em novas formas. Quais são, será, as formas que aquela pessoa que eu sinto falta está existindo agora dentro de mim? O que é que esta nuvem, que deixou de ser uma nuvem visível, mas que ela não simplesmente sumiu, ela sumiu aos meus olhos, mas o quanto ela virou água, o quanto ela teve uma nova forma, e o quanto as pessoas que nós amamos também têm novas formas de viver, novas formas da gente sentir dentro da gente, né? Às vezes as lágrimas que a gente derrama hoje, que a gente derramou ontem, enfim, se transformam em nuvens também, né? Então, o quanto sim, e aí até falar dessas lágrimas, são lágrimas necessárias, são lágrimas que podem ser sim colocadas para fora.
Quando a gente fala de processo do luto até então, e todo um histórico do luto, né? Eu sei que tem algumas alunas aqui do curso Ausências Presentes, que é um curso que eu estou ministrando sobre toda uma questão de ritual e de luto. Meninas, ergam a mão aí. Gente, ó, encaminha com um triângulozinho essa live para outras pessoas que possam fazer sentido também, tá? Eu super agradeço. No curso, a gente fala no curso Ausências Presentes, e aí eu pergunto para você, quais são as ausências na sua vida que estão presentes neste momento, né? E como, o que a gente pode fazer com essas ausências todas e o quanto a gente pode aprender a conviver com elas apesar de, né? E quando a gente estuda todo um histórico dos lutos e da humanidade, o homem ele evoluiu em muitas coisas, mas ele não evoluiu tanto na questão dos rituais mesmo, dos processos de luto. E agora com a era Covid tem algo que preocupa muito os especialistas nessa área, justamente, olha aí as meninas levantando a mão, queridas, o que tem preocupado muito, né, todos os terapeutas do luto, os tanatólogos, pessoas, enfim, de modo geral, é a ausência dos rituais. Então, se antes a gente já estava vindo de um processo bem ruim, porque, gente, se a gente for olhar a história dos rituais, vocês vão ver que, e aí quem é pessoas mais velhas talvez vão lembrar disso, mas a gente teve épocas já em que as pessoas ficavam assim, pelo menos 2 dias velando, 1 dia e meio velando, até mais tempo atrás as pessoas ficavam velando, aquelas que não tinham tantas condições financeiras, elas velavam de 3 a 4 dias, até às vezes até menos, né? Dependia qual era o motivo da morte, mas até o corpo entrar em estado de decomposição, porque as pessoas tinham muito medo de morrer vivos. Né, de morrer vivos, não, né, gente? Ai, morrer vivos não dá. De ser enterrados vivos. Então, as pessoas que tinham uma aquisição financeira, elas eram enterradas e geralmente tinha um sininho do lado em que elas tocavam quando acontecia, caso acordasse lá no meio do caixão. Mas as pessoas que não tinham condições financeiras, elas não podiam fazer isso, então ficavam velando muito mais tempo. E esse tempo do ritual era um tempo em que algumas questões internas também iam sendo trabalhadas. Eu sei que se eu perguntar aqui para 45 pessoas que estão nos assistindo agora, as 45 pessoas vão responder assim, mas eu não gosto de velório, né? Ai, ainda bem que não tá tendo muito velório. E aí eu digo para vocês assim que não, que infelizmente esta falta de velórios, essa falta de um enterro digno, né, de tudo como deveria ser, é o que vai provavelmente causar cada vez mais um luto complicado, um luto patológico, né? Pode virar doenças aí. Quando a gente fala de luto, é importante a gente deixar muito claro aqui que estar em estado de luto, sentir essa dor da perda, não é uma doença. Você não está estranho, você não está errado. Este é o seu sentimento, esta é a sua dor, e é importante vivenciá-la. É humanamente impossível você perder alguém que você ama muito e você ficar super bem. Tem algo errado aí. Certo? Se você está super bem, tem algo errado. Só que nós estávamos vivendo até esta pandemia muito numa sociedade do espetáculo. E quando eu falo sociedade do espetáculo, é uma sociedade onde tem que estar sempre tudo muito bem, né? As pessoas estão sempre muito felizes, muito contentes, muito lindas e maravilhosas, né? E aí quando eu brinquei com a Rosana assim, eu queria acordar assim, linda e maravilhosa, né? Toda maquiada, de cilhões, enfim, mas não é a nossa realidade, não é? Eu posso sim hoje estar aqui, hoje eu estou feliz, hoje eu estou arrumada, amanhã eu não estar, tá com cara de acabada, tá de pijama, tá disso, daquilo, e assim é o ciclo, assim é a vida, e isto é o normal. Então a gente não tem que estar o tempo inteiro num movimento de felicidade, isso não existe. Nós temos altos e baixos, a vida é uma montanha russa, né? Então dias melhores e dias piores, e nessa sociedade do espetáculo que a gente vinha vivendo, é como se a gente não pudesse sofrer. Eu já escutei de alguns pacientes e até mesmo de pessoas que eu encontrava em algum lugar e falavam assim, nossa, eu acho que a pessoa precisa de ajuda, porque olha só, faz 30 dias que ela perdeu o filho ou o marido ou alguém e ela continua chorando. E eu, oi, só faz 30 dias, só faz 1 ano, só faz... sei lá, só faz 10 anos. E sim, mesmo nesses 10 anos, é claro que sim, se torna preocupante quando passou um tempo muito grande, aí mais de 2, 3, 4 anos, e eu não consigo ter mais nenhum projetinho da minha vida. Aí a gente pode pensar e se preocupar enquanto algo que pode ser mais grave precisa ser olhado.
Mas muitas vezes, gente, as pessoas elas querem que as dores passem muito rápido, né? E esse tipo de dor de perder alguém, ela não é assim tão simples. E quando a gente hoje, até os próprios estudos mostram que quando se fala de luto, é um luto que você consegue elaborar um luto, é quando você consegue ter novos projetos para sua vida, mas isso não significa que você esqueceu a pessoa que não está mais. Isso não significa que você não sente mais a falta. E tá tudo bem você ter dias em que aquilo vai vir uma saudade desgraçada dentro de você, que chega a ser uma dor que dói na alma. E é isso mesmo, isso é ser humano. Então, eu acho que também essa pandemia veio até para trazer as pessoas um pouco mais para o humano, né? Então, assim, peraí, opa, vamos lá, nós somos humanos, nós temos dores, nós estamos com medo e o medo é real, nós estamos com medo da nossa finitude, nós temos medo da finitude das pessoas que nós amamos, nós temos medo da dor, nós temos medo da doença, nós temos medo de perder, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de... E nesta briga, até abre comércio, não abre comércio, eu sempre falo, gente, não existe certo e errado, não vamos carregar bandeira, porque tá todo mundo confuso, tá todo mundo com medo, né? E é isso que a gente tem que estar vivendo. Então, assim, a gente tem que tentar talvez diminuir um pouco a questão de querer cobrar que o outro pense como eu penso. E quando a gente fala de luto, isso também vale. Porque assim, ó, eu sempre costumo brincar que o luto ele é como um guarda-chuva. Cada aro daquele guarda-chuva é um sentimento diferente. E é essa oscilação que a gente tem também, né? Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá bem, tem dias que você passa o dia e tá tudo bem, tem dias que você não consegue nem levantar da cama, tem dias que vem uma saudade gritante, tem dias... Então, ele vai oscilando. Só que o que a gente precisa saber é que cada um de nós carrega o seu próprio guarda-chuva. Então, eu tenho que parar de medir a minha dor, a dor do outro, pela minha dor. E eu tenho que entender que cada um carrega o seu guarda-chuva para proteger da sua chuva. E aí, como eu vou proteger o meu corpo, como eu vou proteger a minha relação com o meu eu, vai depender do meu guarda-chuva, não do seu. Então pode ser que sim, que você conheça pessoas que numa situação de dor, de luto, de perder alguém, essa pessoa faça um escândalo, chore, blá, blá, blá. Tá tudo bem, essa é a dor dela e o jeito dela expressar. Mas também você pode conhecer pessoas que no auge da dor, ela precisa ficar quieta no silêncio. E ela não quer conversar com ninguém e não quer falar sobre aquilo. Talvez você vai conhecer pessoas que no auge da dor precisa falar e precisa contar histórias da pessoa que morreu e quer contar histórias e quer contar causa e quer contar coisa. E já você vai encontrar aqueles que, não quero falar. Qual tá certo, qual tá errado? Gente, nenhum tá certo, tá errado. Tá todo mundo seguindo o seu. Tá todo mundo seguindo a sua dor, o seu jeito, cada um reage de uma maneira, algumas querem recluso, outros não. Só que aí quando a gente fala de rituais na era Covid, algumas coisas tiveram que mudar. Não se pode mais ter velórios, aquele processo, então vamos pensar que uma pessoa quando ela era hospitalizada por uma outra patologia, geralmente às vezes a família ia até o hospital, muitas vezes podia fazer o processo de despedida nesse hospital, né, e inclusive esse processo de despedida é um processo muito bonito e necessário e que causa muito conforto depois no luto desses familiares. A gente tinha pessoas que podiam estar junto, acompanhando todo o ciclo da doença que a pessoa tinha. De repente, vem uma patologia muito rápida, de uma hora para outra, algumas pessoas ficam dias entubadas, outras pessoas não ficam tantos dias assim, então tudo tem acontecido muito rápido. E aí, quando vem isto, de repente morre, né? Vem a pior notícia possível e essa pessoa não está mais com a gente. E aí, é claro, e a gente entende, eu entendo que as pessoas entendem, o porquê o moço lá do cemitério fica todo paramentado, porque os nossos médicos estão parecendo astronautas para trabalhar, né? Porque nós temos uma relação de medo, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma doença que é muito grave, que para algumas pessoas não é, né? Mas para algumas está longe de ser uma gripinha, então o quanto isso tudo tem essas oscilações. E aí, por mais que a gente entenda
né, o porquê o moço lá do cemitério tá todo encapuzado, parecendo um astronauta carregando aquele corpo, mas de repente, para o familiar, aquele não é um corpo, aquele é o meu familiar, né, é a pessoa que eu tô ali, que eu tenho um amor muito grande, enfim. E aí os rituais não podem ser feitos, né, e os rituais de despedida, até então, gente, até esse momento, eu acho, a gente nunca teve, a gente nunca pensou na importância de um velório até não poder tê-lo. Então, sim, o poder ter um velório é fundamental, muitas. Então, aqui também eu espero muito de coração que tudo isso que esteja acontecendo na sua humanidade, as pessoas também percebam a importância do ritual, né? Às vezes, assim, eu já cheguei a comprar até briga em algumas discussões que as pessoas falam assim, pra quê? Velório, tem que velar o mais rápido possível. Não, não tem que ser o mais rápido possível, gente, porque é comum no momento que a gente recebe a notícia entrar num processo, um mecanismo de defesa em que o nosso corpo sozinho, ele faz esse mecanismo de defesa de negar o fato. E às vezes demora muito tempo para cair a ficha. E aí, olhar para aquele caixão, olhar para aquela pessoa lá dentro, ver que é ela que está lá dentro. Muitas pessoas, né, passavam a mão, não é o mais aconselhado, principalmente quem leva criança, por favor, não forcem as crianças a fazerem isso. Pode levar crianças, né? Não era Covid, mas enfim, pode, tem alguns porquês disso. Talvez outro dia a gente faça uma live só específica sobre a questão das crianças. Mas o que eu quero, assim, que a gente precisa sempre olhar com muito cuidado, a gente tinha esse contato ali, aquilo, por mais dolorido que seja, é aquilo, eu tô olhando para aquilo é real. E aí quando eu fico naquilo que é real, eu começo a internalizar muito mais esta realidade que eu estou vivendo, por mais difícil que ela seja. Por isso, vou fazer um parênteses aqui, tá? Evitem, gente, evitem, por favor. Evitem dar medicamentos calmantes para os familiares numa situação de velório. Ai, Deise, mas eu não aguento ver aquela pessoa chorando, né? É muito triste, é triste mesmo, é real essa dor, mas precisa chorar. E quando a pessoa ela não está nesse processo, ela fica dopada, ela não vivencia o ritual. E entendem que é importante vivenciar o ritual para que eu entenda que aquilo está acontecendo, eu internalize aquilo dentro de mim, por mais difícil que seja, mas eu comece, e quanto mais eu tiver contato com isso, gente, menos eu adoeço de outras doenças depois, tá? Então, o que está acontecendo agora, nesta época de era Covid, é que é como se todo mundo tivesse dopado, não pudesse estar vendo nada desses velórios, porque os velórios não estão acontecendo. Alguns lugares deixam ficar velando por 2 horas, mas com tudo fechado. Alguns lugares nem isso estão permitindo. Alguns lugares estão enterrando, né? Eu tenho uma conhecida, enfim, que estava contando que o pai foi enterrado pela luz de um celular de noite. E meia-noite, enfim, então teve ali, saiu do hospital, já foi logo pro saco, já foi, então assim, é tudo muito desumano para os familiares, ao mesmo tempo em que a gente entende tanto a questão tanto dos médicos quanto do pessoal do cemitério, enfim. Mas a gente pode, tá? E a ideia desta live é justamente trazer para vocês algumas alternativas. E aí quando eu falo de alternativas, gente, não são soluções, são alternativas que é possível se fazer diante de algumas situações, ou quando não existe a situação do velório, né, da despedida, do ritual da despedida, a gente pode criar alguns rituais, tá? Bom, então desses rituais que eu vou falar, cada um e cada família e cada pessoa precisa achar sentido no ritual, tá? Então o que eu vou falar aqui, assim, não é uma verdade absoluta, não é tem que ser desse jeito, né? Se a gente pudesse escolher o jeito, eu falaria, o jeito é lá, no caixão, com a pessoa ali, você podendo vivenciar, mesmo dolorido. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tem muitas pessoas que em situações de velório normal,
né? Eu falo que um dia eu ainda vou escrever um livro, não, eu não vou escrever porque eu tenho um pouco de preguiça de escrever, né? Eu gosto mesmo de falar. Mas eu falo que seria muito interessante ter uma cartilha de velório, né? Porque a gente percebe tantos comportamentos assim no velório, enfim, né? Comportamentos éticos e tudo mais. Mas cuidem com a questão do medicamento, tá? E de algumas crenças sociais em relação a isso. Você tá chorando demais? Meu Deus, dá um remédio porque tá chorando demais. E se não chora então? Gente, como o povo é maldoso. Se não chora, você viu, menina? Nem gostava do morto, nem tá chorando. Ai, ai, como a gente mede a nossa dor pela dor do outro. E não, tá errado. A gente não pode medir a nossa dor pela dor do outro, certo? A gente tem que medir a nossa dor pela nossa dor e a dor do outro, tentar olhar pela dor do outro. Isso se chama empatia, né? Eu não vou nunca conseguir entender qual é a dor do outro, mas eu posso talvez tentar pensar que a história do outro é diferente da minha, o outro tem outros comportamentos, cada um tem uma personalidade, cada um vai reagir diferente, então não existe certo, não existe errado quando se fala de dor. Tá? Principalmente essa dor, que é uma dor que ela é na alma, ela é no corpo, ela é tudo, né? Bom, o luto ele não precisa ser terminado, tá, gente? Então a gente fala de um luto elaborado, que é aquilo, eu consigo conviver com a morte, mas a minha vida vai continuar com novos projetos, vai ter momentos melhores e momentos onde a saudade aumenta. A gente experiencia o luto como um processo de crescimento. E aí, aqui, quem está em processo de luto, ou quem já perdeu pessoas, amigos, coisas, enfim, o que é que a gente tem que aprender com isto? E eu gosto muito dessa pergunta, o que é que eu preciso aprender com tamanha dor? E às vezes algumas coisas são injustificáveis, eu confesso que eu acho que realmente algumas coisas não fazem sentido no processo de morrer, né? O Pedro Bial tem uma poesia que ele fala, eu acho que é do Pedro Bial, que ele fala assim, que a morte é idiota, né? Você sai de casa e de repente vai pagar as contas, de repente você morre, e olha que coisa mais idiota. Como que pode, por exemplo, um avô perder um neto, uma mãe perder um filho, isso tá fora da ordem, isso realmente não tem explicação e realmente, como dizia Bial, é idiota, né? Mas idiota ou não, tá aí. A gente tem que aproveitar muito bem os nossos dias vividos. Como é que eu estou aproveitando? E aí quando a gente fala de morte, é falar de vida, né? E é por isso que é um tema que eu gosto muito, porque ele fala de vida, né? A gente olha para a dor dói demais, mas nós ainda estamos vivos. E esta é uma pergunta. A pessoa que você perdeu, gostaria que neste momento você estivesse como? Com que energia ela gostaria? Como você gostaria que essa pessoa que você perdeu, que ela sentisse você nesse momento? E eu acho que isso mantém a gente em pé para continuar muitas das nossas relações, né? Bom, algumas coisas pro ritual de luto, tá, gente? Nesta era Covid, quando eu falo era Covid, não são só pessoas que morreram de Covid, tá? São pessoas que morrem neste período, que é um período em que a gente não pode estar fazendo velório para ninguém, né? Quando é Covid é um velório mais curto ainda, mas mesmo que não seja Covid, a gente pode, o velório não é mais tão intenso quanto era antes. Bom, então, nem sempre pode mais tantas pessoas, então a gente tinha um hábito cultural bem bonito de estar em comunidade, de dividir a minha dor. E isso aqui eu acho que é interessante porque o luto compartilhado é um luto amenizado. Se alguém puder, escreve isso pra mim, tá? Eu vou deixar gravado, eu vou colocar depois lá no meu feed, vai ficar gravado assim, Ari. Luto compartilhado é luto amenizado. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós não somos feitos para passar por crises sozinhos. Nós não somos feitos. Nós precisamos de pessoas. Era Covid, a gente não pode ficar se abraçando, a gente não pode ficar junto com as pessoas, a gente não pode, aí a gente se sente até um pouco ruim por conta disso. Mas existem algumas maneiras de estarmos juntos com as pessoas, né? E é possível a gente fazer isso. Olha só, nós estamos aqui agora em 50 e poucas pessoas, que cada um tá no seu canto, mas mesmo assim a gente pode estar nos sentindo. Eu me sinto perto de vocês, né? Eu me sinto mesmo distante, que tem aqui pessoas que estão aqui, que estão mandando uma
caretinha, né? Os meus filhos que ficam mandando coraçãozinho o tempo inteiro, alguns que estão compartilhando. Então a gente sente essa proximidade com as pessoas. E isso é o que faz a gente se sentir realmente acolhido. E é esse movimento que, se você tem pessoas que perderam pessoas nesse momento, acolha. Você não pode ir lá, não precisa ir lá. Você pode dizer, eu tô aqui, eu tô pensando em você, mandar uma carta, mandar alguma coisa, falar uma palavra que gosta, né? Bom, eu já falei na outra live, quem não assistiu a outra live, gente, corre lá no meu feed. Tem uma live que eu tô de verde, enfim, verde mais chamativo. Também foi uma live bem bonita falando um pouco disso. E lá naquela live eu falei que o luto é o preço do amor. Quanto mais a gente ama, maior a nossa dor e maior a nossa saudade. Porém, menor a chance de entrar num luto patológico quando existe um amor, tá, gente? A gente vai ter uma saudade muito maior, mas não tem culpa quando a gente vive bem. Por isso a insistência que eu falo de viver bem, tá? Bom, teleconferência, isso que nós estamos fazendo. Isto é uma das coisas que a gente pode e deve fazer neste momento, tá? Então vai ter um ritual de luto. Gravem, filmem. Eu já vou falar aqui em público para vocês, mas eu já fiquei bastante chateada com algumas situações que eu vivenciei como terapeuta do luto, né? Eu estudo isso há mais de 17 anos. E eu já tive situações em que eu orientei pessoas que tinham parentes longe, ou que às vezes o filho não pôde estar, alguma coisa assim, e eu orientei assim, olha, filme. Pega o celular discretamente, põe aqui na sua frente, como se você estivesse vendo mensagem, até porque a gente vive com o celular o tempo inteiro, né, gente? Não é num velório que não vai ficar com o celular. E filma. Filma o caixão, filma isso. Ai, da onde já se viu? Pra que fazer isso? É coisa de louco, blá, blá, blá. E eu já escutei muitas coisas assim, né? Que eu era louca, que pedia para as pessoas filmarem, para aquelas pessoas que não estavam no velório, porque ou moravam em outro país, ou estavam distantes, ou estavam hospitalizadas e não puderam estar. Mas eu sabia que fazer isto vai facilitar depois no processo de luto das pessoas que não estiveram naquele momento. Porque, gente, quando a gente não participa do ritual de despedida, a gente tem a sensação de que a pessoa vai voltar e que aquilo não é verdade, tá? Então, por isso que o ritual de despedida é tão importante, e eu espero que essa era Covid, realmente, que a gente use a tecnologia, inclusive, para facilitar esse processo para aquelas pessoas que não podem estar neste momento, e para que elas possam entender que aquilo é real, né? Eu já tive uma situação, nem sei se tem alguém da minha família aí, mas eu tive um tio que faleceu e uma prima que morava em outro país, e ela tinha acabado de retornar daqui do Brasil para este país, ela não ia conseguir chegar a tempo para o velório e não tinha passagem e tudo mais, e eu filmei, né, o velório, eu filmei o caixão, eu filmei meu tio, eu filmei a família, eu filmei o que estava acontecendo, enfim, e assim, claro, as pessoas me olham como se eu fosse mais esquisita, né, tipo, nossa, o que essa louca tá filmando? E, gente, de verdade, eu sabia que para aquela minha prima isso era importante, porque ela não poderia estar ali. E eu sabia que se ela não visse aquilo, talvez ela ia longe, sempre achar que quando ela voltasse para o Brasil, ela ia encontrar o pai aqui. E o pai não estava mais aqui, né? Então, o quanto foi fundamental ter passado por esse movimento, enfim, independente se vão me achar louco ou não. Agora era Covid, ninguém vai te achar louco se você fizer isso, porque tá tudo virtual. Então, eu acredito que algumas coisas vão mudar. E isso é uma das coisas que podem amenizar. Então, se nem todo mundo pôde estar, para os familiares ou para as pessoas que estão ali, esse filmar assim, tira foto de enterrando, filma fazendo, mas é muito triste filmar isso. Eu sei que é muito triste, gente, eu sei. Faça isso chorando, faça isso mal, mas faça, porque isso pode amenizar aqueles que não conseguiram visualizar, tá? Além disso, então beleza, passou, ninguém filmou, já aconteceu, enfim, como é que a gente pode fazer? Existe alguns memoriais, tá? Existe um site que vocês devem estar vendo no Fantástico que se chama Inumeráveis. É um site, então, para as pessoas poderem falar sobre o seu ente querido, tá? Tem muitas coisas. Tem um outro projeto que se chama Projeto Santinho, que também facilita isso. E o que se pode estar organizando é uma plataforma Zoom, por exemplo. Vamos fazer um dia de despedida.
Sabe como estão fazendo casamento virtual, festas virtuais e todo mundo cantando parabéns virtual? É isso mesmo, vamos fazer um velório virtual. Não está mais aqui, não tem mais o corpo presente, mas o familiar, ele se sente confortável. Ele se sente muito confortável quando ele percebe que aquela pessoa que nesse momento Covid tá só naquele saco, tá só lá enterrado daquele jeito mais desumano, ele lembra que as pessoas trazem como uma coisa humana, ele se sente acolhido. A Jéssica que tá falando, né, foto dos velórios. Gente, antigamente mesmo, quando começou a fotografia, as fotos geralmente eles tiravam só na hora que morriam, né? Isso, é isso mesmo, é um memorial bem poético e bem lindo, o Inumeráveis, tá? Então, assim, ó, há uma coisa bem importante também. Se no velório, mesmo que com caixão fechado, seja ela Covid ou depois, coloquem fotos da pessoa viva, né? Escolha uma foto bem bonita que a pessoa gostava, porque como o caixão tá fechado, tá lacrado, né? E a gente tem várias situações em que o caixão fica lacrado, e não só era Covid, né? Acidentes, coisa parecida. Coloquem fotos da pessoa. Isso facilita para quem tá ali dentro. Quem é, né? E aí, mesmo que eu olhe para aquela foto e para aquele caixão, e é uma imagem que é bem ruim, mas é necessário e pode facilitar. Existem pessoas, então, outras formas de criar rituais. Vocês podem criar rituais daquilo que, de novo, tem que fazer sentido para você, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Você gosta de incenso. E aí pra você toda romantizada e tal, romantizado, enfim, e entende que o incenso, ele tem a fumacinha e essa fumacinha não morre, ela vai para algum lugar no ar. Então você pode fazer toda a sua meditação, o seu ritual de despedida, fazer uma carta para a pessoa, falando tudo que foi muito bom, tudo que foi muito legal, e terminando nesse processo de despedida, e como se com essa fumaça desse incenso, que essa mensagem chegue para esta pessoa, né? Ou então, cada um, vamos fazer lá uma plataforma Zoom, convida todas as pessoas que são importantes e vamos cada um fazer o seu incenso, cada um vai fazer o seu ritual, né? Outra coisa também que você pode colocar a vela na janela, então, não gosto de incenso e tal, coloca uma vela na janela. A vela, gente, ela tem também toda uma questão da chama que leva para o céu. Então, antigamente tinha muito essa coisa das tochas, da vela, enfim, né? E a vela levava para o céu. Então, quando a gente pensa dessa vela levando para o céu, o quanto eu também posso cantar uma música para essa pessoa, sabe aquela parada assim, eu vou cantar uma música para ela, vou fazer a vela ir para o céu, né? E vou fazer a minha mensagem, vou falar o que meu coração deseja falar, para que ela possa escutar onde ela estiver e onde você acredita que ela está, porque cada um tem a sua crença relacionada a isso também. Deixa eu contar uma coisa aqui da vela. A vela tem algumas curiosidades até bem bacanas. Antigamente, quando as pessoas eram enterradas dentro da igreja, né? Na época aí, quando começou, e depois não cabia mais todo mundo dentro da igreja, embaixo dos santos, que era onde as pessoas queriam ficar enterradas, então começaram a ter os cemitérios ao lado das igrejas, né? E a gente tem um monte de cemitério até hoje, nas cidadezinhas que a gente vai ao redor, aquele cemitériozinho do lado da igreja, porque eles acreditavam que ficavam mais perto dos santos e ia pro céu. E aí tinha a missa de corpo presente, e nesta caminhada até o enterro, eles iam carregando as velas. E claro, começou, né? Aí a vela aqui, com uma questão toda de curiosidade, a vela era essa chama que levava para o céu. Só que acontecia de algumas vezes essa chama ficar balançando muito, balançava. Então a pessoa talvez foi um pouco pecadora, achou que ela não vai para o céu. E aí começava os falatórios. Aí quer ver quando a vela apagava no meio do caminho, né? Vinha uma ventania, assim, alguma coisa e apagava. Pecador, vai pro inferno, certeza que vai pro inferno. E assim, isso não é uma questão do cristianismo, isso não é da igreja, isso era de algumas culturas, sabe, gente, aquele diz-me-diz que vai das vizinhas pra outra vizinha, pra tia, pra papá, né? Então imaginem vocês morrer aqui em Cascavel e ter carregado com a vela, e essa vela fazia isso e essa vela apagava. Então todo mundo de Cascavel, com a ventania que nós temos aqui, né, ia ser considerado por aquela comunidade que alguém que fosse pro inferno, porque não ia pro céu, porque a chama não foi pra cima, né? Enfim, então aí são curiosidades aí da questão da morte, tá? Bom,
A gente, enfim, a gente muitas vezes não conseguiu dar as últimas palavras, porque não são todas as pessoas que estão entubadas que conseguem ter contato via telefone, né? Porque tem alguns médicos que fazem muito isso, e isso é bem louvável aí, médicos, dos enfermeiros, né? O pessoal da área da saúde, que conseguem, né? Porque tem alguns hospitais que isso estão conseguindo, às vezes quando está todo mundo cheio eles não conseguem. As cerimônias são muito mais curtas, não poder participar dos cerimoniais, então tudo isso deixa uma coisa esquisita. Carta é bem importante. O que você pode também nessa carta é assim, ó. Tanto do céu, a coisa da vela, da fumaça e coisa parecida do incenso. Você pode também escrever essa carta, coloca essa carta dentro de um balão de gás e deixa esse balão ir embora. Isso com crianças é bem legal de fazer, tá? Então a própria criança pode fazer um desenho, pode fazer uma mensagem para aquela pessoa e vai para longe. Lembrando só uma coisa aqui, né? Podemos futuramente falar uma coisa específica de crianças, mas quando se fala de crianças, cuidem com o céu. O céu é muito, muito depois da nuvem, tá? Quem quer falar do céu, tá, gente? Porque eu sei que é muito de cada cultura, né? Então, assim, pode falar do céu? Até pode, mas lembrem que não é ali na nuvem, porque depois ela vai andar de avião e cadê a pessoa? Ela não vai encontrar, né? E ela vai ficar muitas vezes decepcionada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma criança, o que é o céu? A nuvem. E não, a gente tem que explicar que existe depois da nuvem mais um monte de céu, né? E a gente não consegue ver e tudo mais. Onde está a pessoa? No coração, aqui dentro, o que eu quero carregar para ela e assim por diante, tá? A gente pode criar alguns rituais, pode construir um santuáriozinho, uma capelinha, ou como vocês quiserem chamar, tanto na sua casa, no seu espaço, pode colocar alguma coisa, enfim, tá? Você pode fazer um memorial. O memorial pode ser feito pela internet. Então você pode fazer esse momento que eu falei, essa plataforma Zoom ou Meet, sei lá, gente, a plataforma que vocês quiserem, tá? Ou vamos fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp mesmo, com algumas pessoas. Não sei se o WhatsApp dá pra fazer em grupo, sei lá. Tá, mas vocês entenderam, né? Fazer aí convidar algumas pessoas e vamos falar. E aí você pode, por exemplo, nesse memorial, assim, cada pessoa vai falar de uma situação importante que viveu com aquela pessoa que morreu. Tá? Mas isso é muito macabro. Gente, de novo, macabro, mais importante, doído, mais importante, tá? Ouvir uma música, acender o incenso que eu falei, expressar os sentimentos através da escrita. Então escrevam as suas dores, falem dela, né? Não guardem só para vocês. Fazer uma, sei lá, uma forma de ser acolhido. Então, como cada um gosta de ser acolhido? Porque é isso muito que eu falei, a gente vai ficar nesse momento isolados e onde todo mundo precisa de um abraço, né? Ao mesmo tempo que algumas pessoas não querem, depois de um outro dia ela quer, depois do outro dia ela não quer. Então, lembrem sempre que essa oscilação é algo natural, tá? Então é muito isso, a gente passa no processo de luto por alguns sentimentos diferentes. A gente tem autoras que falam aí da Elizabeth Kubler-Ross, por exemplo, em que ela fala das fases do luto. Hoje os estudiosos já falam que não é bem assim, né? Que até a própria Elizabeth, antes de morrer, falou o quanto ela foi... Enfim, o quanto até ela foi distorcida a teoria dela, porque a teoria dela era mais para as pessoas que estão em uma doença terminal, não dos enlutados. Mas a gente sabe que sim, é comum a pessoa ter dias melhores, dias depressivos, dias de raiva, raiva de Deus, raiva do outro, raiva das pessoas que estão na rua, enfim, né, dores das mais diversas, tá? E o que a gente precisa sempre, muito, 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 é respeitar a dor de cada um, respeitar a diferença de cada um, o jeito que cada pessoa vai manifestar isso, tá? A gente tem um outro ritual que é possível se fazer, que é um ritual que a gente chama da cadeira vazia. Esse ritual é assim, você pode adaptar o jeito que você achar melhor, tá, gente? Enfim, eu tô dando só sugestões aqui. Você pega uma cadeira vazia e essa cadeira não precisa ser cadeira, pode ser uma almofada, pode ser um objeto da pessoa, pode ser uma foto num porta-retrato e você coloca na sua frente. E aí você vai falar para esta pessoa que você está imaginando, né, e que está aí dentro de você, todas as coisas que você gostaria de falar e que talvez você não pôde falar.
Isso não precisa ser só para situações de velório, tá, gente? Isso pode ser para tudo. Sabe aquele chefe que tá aqui, sabe aquela coisa que você ficou aqui, aquela amiga que não falou tudo que você queria falar? Põe a foto ali, incorpora e vai, né? Põe a raiva para fora, enfim. Os sentimentos precisam sair, né? Eu sempre falo que a gente, esses altos e baixos são naturais, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não pode ficar engolindo, porque tudo aquilo que a gente engole, gente, vira doença, né? Então a gente precisa pôr para fora. E no luto não é muito diferente, então a técnica da cadeira vazia é um pouco isso. O que eu tenho vontade de falar, né? Vamos pensar que, eu tô me sentindo culpada porque eu não fiz tal coisa com a pessoa. Você quer se desculpar? Você não pode mais se desculpar com ele ali, né? Mas você pode talvez mentalizar dentro de você se fizer sentido para você isto, tá, gente? Se não fizer sentido, não faça. Mas faz sentido para você? Visualiza a pessoa na sua frente, pega ali a almofada, o que você quiser, enfim, e converse, visualize, fale, verbalize. Também são formas de expressar o que você está sentindo. O que a gente não pode é ficar achando que a gente está ficando louco porque está sentindo sentimentos esquisitos. E aí a situação de luto é um pouco isto, sentimentos esquisitos, tá, gente? Sentimentos estranhos mesmo. A hora que você tá estranha, tem dias que você quer sair de casa porque você não aguenta ficar em casa, tem dias que você não quer sair de casa porque você só quer ficar ali, né? Então tudo isso muito oscilante. Então, e tá tudo bem. É sempre muito importante, tá tudo bem não estar bem todos os dias. A sociedade do espetáculo precisa mudar. A gente não precisa estar bombando sempre, certo? A gente vai ter momentos bons, momentos não, né? A gente precisa cuidar. Deise, mas eu tenho os meus familiares, eu tenho que só cuidar dos meus familiares, eu tenho que cuidar. Gente, a gente deve sim, né? Cada um acolher aquilo, o outro que acha importante e tudo mais. Mas a gente também precisa lembrar de cuidar de nós mesmos, tá? E cuidar de nós mesmos muitas vezes é isso, é fazer uma terapia, quando você acha que você não vai dar conta sozinho. E aí, lembrando aqui um parênteses, vou falar bem importante também, né? Como terapeuta do luto, eu vejo as pessoas assim, olha, precisa ir lá para ela parar de chorar. Não, então nem traz. Porque vai chorar e tem que chorar, tem que pôr pra fora, tem que falar, tem que sentir a dor. O terapeuta em si não vai aliviar a dor, gente, porque a dor às vezes só vai ser aliviada se trouxer aquela pessoa de volta, entende? Que não tem ninguém no mundo que vai conseguir fazer isto. Mas às vezes eu percebo que assim, o que às vezes um terapeuta do luto faz? Acolhe, pode chorar, fala da sua dor. Pode chorar pra mim. E às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu vim aqui, posso chorar? Porque as pessoas não querem que eu chore, as pessoas não me deixam chorar, as pessoas querem falar de qualquer outro assunto para que eu não pense, mas eu penso nisso o tempo inteiro. Eu vim aqui porque tal fulano não fala que eu tenho que ser forte o tempo inteiro, né? E o maior erro, eu acho, que a gente coloca assim, não, você tem que ser forte, porque você tem os outros filhos, você tem que ser forte, porque você vai casar de novo. Você acabou de perder um bebê, por exemplo, você tem que ser forte, porque logo você engravida de novo. Não, gente, não tem que ser forte, né? Tanto que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que eu falo pra pessoa que perdeu alguém? De boa? Primeira pergunta é, tem que falar? Tem que falar alguma coisa? Precisa mesmo? Você sente necessidade de falar? Tá bom, se você sente necessidade de falar, fala. Mas se você quer falar alguma coisa, então, fale o contrário do que a sociedade fala. Seja forte. Não, gente, não seja forte. Chore. Põe pra fora. Se quer falar alguma coisa, fale isso. Porque quando você fala isso, a pessoa entende que assim, tipo, tá rasgando aqui dentro. É uma dor que dói fisicamente. É uma dor da alma, mas ela dói fisicamente. É louco isso. E aí, quando alguém fala, tem que ser forte, eu só falo, beleza, tá. E aí passa. Quando fala assim, não seja forte. E aí parece que a pessoa consegue realmente se abrir nesse processo de me permitir sair do que é um espetáculo. A gente não precisa estar no espetáculo, a gente precisa estar no eu, né? E quando a gente está no eu, a gente se respeita, né? Então, tem dias que você tá super bem e sorridente. Deise, mas a mídia social tá tudo muito, muito lindo. Gente, não esqueça, e aí quem me acompanha já escutou isso 1 milhão de vezes e eu vou falar 1 milhão de vezes. Até porque eu sou uma pessoa que eu adoro mídias sociais, eu adoro tirar foto, eu adoro postar as coisas, porque eu não tenho nada para esconder, então pra mim tá tudo certo. Mas é sempre muito importante a gente lembrar, mídias sociais nada mais é do que um porta-retrato virtual moderno. E a gente não coloca no porta-retrato momentos desgraçados da nossa vida. A gente coloca momentos bons.
né? Então, a gente tem que cuidar com essa coisa assim, nossa, mas o mundo é tão feliz, eu aqui triste. Não, gente, o mundo não é tão feliz. O mundo tem dias felizes, dias não felizes, né? O dia bom, dia ruim, enfim, e é isso que é o processo mesmo natural, tá? Enfim, então como é que eu posso fazer? Eu posso ficar em silêncio junto com a pessoa quando eu estou no presencial, porque às vezes a gente pensa assim, mas que eu vou falar pra ela? A gente não precisa falar nada, ó, só dá a mão aqui pra mim, tô aqui, chora. E soltar aqui já é um processo de dividir, tá? Já é um processo de fazer mudança, já é um processo de fazer diferenças aí nessa relação toda, né? E a gente pode ficar experienciando esse movimento todo, né? O luto é um preço do amor. E aí, quanto mais amor eu tenho, mais dor também, né? E o que a gente não pode, para quem entrou na live aí depois, né? Se puder, depois assiste no comecinho que eu falei, que a morte, a morte da nuvem é o nascimento da chuva. A nuvem, ela não para de existir, ela só se transforma. E até para as meninas do curso, eu até falei, né, acho que foi no primeiro dia de aula, que eu fiz uma analogia com a morte em relação à gravidez, né? O quanto a gente tem lá uma criança dentro da barriga de uma mulher, e quando ela vai nascer, aquela vida que ela tinha lá dentro morre. Nunca mais, e aí nunca mais a gente pode dizer. E até que ponto esse bebê, ele realmente achava que aquilo, que o nascimento, que ele veio pra vida, né, pra cá, que aquilo era a morte. Então, sei lá, até que ponto a nossa vida termina aqui, mas sem terminar, né, igual o bebê quando nasce, enfim, quando a nuvem deixa de ser nuvem e passa a ser chuva, e essa água vai ter um monte de transformações, que vai para grama, que vira flor, que da flor vem a abelha, e aí o quanto a gente se multiplica depois, né? Então, que realmente a gente possa entender que aquelas pessoas que nós amamos, elas deixaram de estar presenciais na nossa frente, mas elas podem estar aqui dentro. Onde estão as pessoas que morrem? Aqui, dentro da gente, né? Nas nossas memórias, nas nossas lembranças, no nosso coração, né? Enfim, então são todas as coisas aí que podem estar junto com a gente, tá? Então, gente querida, eu queria, né, que se vocês puderem, enfim, nosso tempo já tá acabando, eu quero me despedir aqui de vocês, tudo passa tão rápido, né, porque esse assunto é tão lindo, ao mesmo tempo que não é tão lindo, eu sei que não é tão lindo, mas ele é tão lindo, né, se é que vocês me entendem. Mas que a gente possa realmente acolher as pessoas que estão nesse momento enlutados, né, e que é uma dor realmente que dói na alma, e cada um, e o que eu mais gostaria que as pessoas aqui entendessem, cada um reage de um jeito, e canta mais um pouco, cada um reage de um jeito, cada um reage de alguma maneira, e que vocês possam sempre acolher as dores de forma diferente das pessoas, né? E agradeço, por favor, quem quiser, tire aí um print desta tela, me marque, mande para os seus amigos, né? Gente, eu preciso chegar nos 10 mil seguidores. Seguidores, é isso que fala? Inscritos, sei lá como é que é o nome lá, para poder fazer o sobe mais aqui, essas coisas. Então ajuda eu, por favor. Encaminhe para as pessoas. Enfim, eu tô falando aqui, mas assim, essa live vai ficar lá no canal do YouTube, Psicóloga Daisy Rosa, tem outros vídeos também, né? Futuramente eu vou estar lançando aí o Ausentes Presentes 2, que então o curso vai continuar. Para as meninas, vai ficar gravado sim, tá? Para as meninas da aula, amanhã temos aula, tá? Rô, Cividini, hoje eu vou dormir no cabide para ver se amanhã eu acordo assim, né, sem borrar nada, será que eu dou conta sem borrar nada, né, Rô maravilhosa, que então quem precisar de maquiagem aí, gente, corre pra ela é demais, além do que ela faz roupas de festa, tudo mais, que a gente tá louca pra ir pra festa, né, e assim, olha, gente, quando isso acabar, pode me convidar até pra catar coquinho, porque eu tô louca pra sair de casa, eu preciso gastar os rímels, os cílios, enfim, né, então muita gratidão a vocês, que vocês possam realmente
entender que o preço do amor, ele precisa ser principalmente em vida, né? Que a gente possa seguir isso em vida. Olha, a Vivi Mascarello, Vivi querida, olha ali, ó, Jardins Cascavel. Gente, quem não conhece, por favor, vão onde vocês puderem. O Jardins Cascavel fica atrás da Expovel. É um lugar divino, lindo mesmo, tá? Tá sempre aberto, né? Pra quem quiser ir lá, enfim, conhecer. É uma paz, uma tranquilidade muito, muito, muito grande mesmo, né? Letícia, muito obrigada pela música. Eu vou colocar aqui pra vocês, vou dar mais uma palhinha. E obrigada. Vou catar coquinha aí em Cianorte, é isso, Cianorte? Claro, vou qualquer lugar, gente. Me chama pra catar coquinho, me chama pra reunião de qualquer coisa, que eu tô indo. Ai, ai, um grande beijo pra todo mundo. E aqui eu vou colocar a melodia da Letícia, que tocou no piano pra mim, querida. Aí eu descobri que outro dia ela foi lá em casa e tocou também no piano, que a gente tem lá, bem legal, né? E qualquer dúvida também podem me mandar no direct, tá bom? Não sei se vocês conseguem ouvir. Modo Bluetooth. Mandem essa live para as pessoas, tá bom? Conectado a Bluetooth. Opa, ó, olha essa menina pianista. Gente, Letícia, quantos anos você tem? Ela é super jovenzinha. Vem palestrar no Sul. Vou, me chama que eu vou, gente. Imagina, você quer cantar coquinho que eu vou? Imagina falar. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. Cantem comigo. De tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Como é? E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu corro e fujo nesta sombra. Em sonho vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista um pensamento em você. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de Gente querida, que a gente possa não só gostava, que a gente possa gostar tanto das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, assim, falem para as pessoas o quanto elas são importantes, mostrem para elas o quanto elas são vivas dentro de vocês e que a gente possa sempre, no tempo que a gente tiver, que às vezes não é muito, que às vezes a gente nunca sabe, mas que a gente possa ter a certeza de que se amanhã não estiver mais aqui, o que eu fiz hoje valeu. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Um grande beijo e boa noite para todo mundo.